A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero te convidar a fazer uma leitura bíblica junto comigo. E para essa leitura, abra sua Bíblia no livro de João. Nós vamos ler um pedacinho do capítulo 3. Essa leitura vai ser breve, mas esse capítulo 3 fala a respeito de algo muito importante. Ele começa o capítulo 3 falando a respeito de algo muito importante e que a gente não pode ignorar de maneira nenhuma. Então eu te convido a ler comigo. Vamos ler João 3, do 1 ao 8, para a gente não ficar com um vídeo muito extenso, tá bom? Mas por favor, pegue a sua Bíblia. Se você tem uma assim de papel, seja qual for a versão, né? Tem muitas versões bíblicas hoje. Eu gosto muito da Almeida, mas tem muitas versões bacanas também. Pega a sua Bíblia. Faz uso desse privilégio que o brasileiro tem de poder comprar a Bíblia que quer, do gosto que quer, com a decoração que gosta, com a versão que gosta. Não só poder comprar uma, mas poder ter em casa, compartilhar, ler. Essa liberdade que muitos irmãos nossos já perderam a respeito do cristianismo, a respeito de professar a fé em Jesus Cristo. Em muitos lugares do mundo isso já não é mais possível. E muitos pagam com suas próprias vidas. Muitas pessoas estão padecendo pelo Evangelho de Jesus. E eu e você temos o privilégio de participar hoje da leitura bíblica. Então, abra sua Bíblia em João 3. Vamos ler do 1 ao 8, tá? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente termina aqui a leitura, né? No verso 6 ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus convida Nicodemos, um homem dotado de todo conhecimento da época, né? A respeito das leis judaicas, a respeito de tudo que ele conhecia. O cara era bem sucedido. Ele era um bom exemplo de uma pessoa que é uma figura, né, ilustre do sinédrio judeu. Assim, no que diz respeito ao que cabia a ele de buscar como homem, como estudioso das Escrituras, ele era o cara, ele não faltava nada de conhecimento para ele. O que faltava em Nicodemos, Jesus apresentou para ele a possibilidade de nos conectarmos com Deus novamente. Não através da lei, que já era conhecida pelos homens, mas através de Jesus Cristo. E para isso Jesus fala para ele: Nicodemos, você sabe tudo aí, mas não sabe o mais importante. É necessário que vocês se tornem uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso se dá através do renascimento, né? E nascer da água, a água que purifica os nossos pecados, a água que limpa a nossa alma.
e nascer do Espírito, que nos conduz a uma nova atitude, a um novo caráter, um caráter que parece com o caráter de Cristo. Nascer de novo, ser uma nova criatura, é permitir a morte de quem eu me tornei. Permitir não, buscar a morte da pessoa que eu me tornei. A pessoa que eu me tornei sem Jesus. E abrir mão dessa pessoa, do meu eu, do meu ego, é essencial para viver uma vida nova através de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E Jesus faz esse convite a Nicodemos, um cara que já estava com a vida ganha. A vida dele estava toda pronta, ele não precisava mais correr atrás de nada, ele estava ali usufruindo de tudo que ele plantou, né, de tudo que ele semeou durante a vida toda. Ele se dedicou muito ao estudo, ele era muito bem sucedido, muito capacitado. E Jesus diz para ele que nada daquilo era suficiente para que ele visse o reino de Deus. Às vezes a gente confunde, né, a nossa capacidade, as nossas vitórias, as nossas conquistas com o nosso espírito, com a nossa alma. Nós somos seres tricotômicos, somos corpo, alma e espírito. E a gente não pode viver só olhando para o nosso corpo, só olhando para a nossa alma. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa ser limpo de quem a gente é, dos traumas que vivemos, das dores, da malignidade que habita o nosso ser, de toda a sujeira que habita em nós. E limpos, estando limpos, confessando Jesus como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas, como nosso Redentor sobre todo pecado, então nascemos de novo. Nascemos pelo Espírito. E aquele que é carne, que é nascido da carne, que é o nosso primeiro nascimento, né? Todos nós, pela graça de Deus, fomos gerados no ventre da mãe. E nascemos no pecado. Desde o Éden, todos nós nascemos no pecado. Mas Jesus trouxe a oportunidade de nascermos de novo. Não na carne, mas no Espírito. Para que o próprio Deus possa nos conduzir, transformando a nossa vida, transformando a pessoa que a gente se tornou numa nova pessoa. Que às vezes causa até uma certa estranheza naquelas pessoas que já nos conhecem, né, há bastante tempo. Poxa, mas fulano não era assim. Nossa, você viu como ele mudou, viu como ela mudou? E isso não é ruim. Mudar não é ruim. Mudar para melhor, então, é bom demais. Mas é necessário reconhecer essa necessidade. Todos nós precisamos viver essa transformação. Se nós não vivemos ainda, devemos buscá-la. Até que a gente consiga viver essa transformação, que começa no nosso entendimento, aceitando e reconhecendo o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz, na ressurreição, o envio do Espírito Santo que habita conosco até o fim dos tempos. Então eu convido você hoje a meditar a respeito do nosso novo nascimento, a respeito de quem será que está me conduzindo todos os meus dias. A minha alma, que não é lá grandes coisas, né? É bem desequilibrada. As minhas emoções às vezes me sabotam e eu preciso viver pelo meu espírito, não pelas minhas emoções, pelos meus desejos, né? Então eu vou ter que crucificar o meu ego. Para viver isso aqui, eu preciso abrir mão de quem eu me tornei. Você não precisa abrir mão, talvez, de tudo que você construiu, mas você precisa abrir mão de quem você é, das escolhas que você faz. Talvez não seja sobre as conquistas que você tem, talvez não seja sobre a honra que você construiu na sua profissão, na sua família, no seu legado material. Talvez seja um pouquinho mais dolorido, um pouquinho pior. Porque quando você precisa abrir mão de algo material, Deus é bom e misericordioso para cuidar de você em todo o tempo. E se for necessário, até te restituir 2 vezes mais, como fez na vida de Jó. Mas quando você precisa abrir mão de algo que não é material, que é imaterial, que é o seu ser, a constituição de quem você é, das suas emoções, do seu caráter, das suas atitudes, da sua fala, aí custa mais. Eu posso te garantir que custa muito mais do que perder algo material. Mas esse é o convite que Jesus faz para mim e para você, que nós possamos nascer de novo.
E isso só é possível com ele. Nicodemos, príncipe dos judeus, uma figura ilustre do Sinédrio, mestre. Jesus chama ele de mestre. Nossa, que privilégio, que honra, né? Seu intelecto tinha conhecimento, mas sua alma desejava conhecer a Jesus. Ele desejava tanto que, mesmo com medo de ser descoberto, ele foi. Foi à noite, né? Foi com cautela, mas foi até Jesus. E eu e você precisamos muitas vezes tomar essa atitude de irmos até Jesus. Eu tive um pastor sobre a minha família, onde congregamos por um período da nossa vida, que ele falava, pega e vai com medo mesmo. Pega o medo e vai com medo mesmo. Pega a ansiedade e vai com a ansiedade mesmo. Pega o problema e vai com o problema mesmo, mas vai. E aqui Nicodemos ensina a gente a ir ao encontro de Jesus, independente do que estiver acontecendo, independente do risco que vamos assumir. Então Nicodemos tomou essa atitude e foi ao encontro de Jesus para ouvir que ele precisava nascer de novo. Às vezes a gente vai ao encontro de Jesus e acha que vai ouvir alguma coisa, a gente tem quase certeza daquilo que ele vai nos falar, a gente fica até sonhando com a resposta que ele vai nos dar, e o que ele nos responde é completamente diferente da nossa expectativa. Mas Jesus, quando fala conosco, não é para nos causar frustração, pelo contrário, essa frustração ela se transforma em algo muito bom, que é a verdade sobre nós. É para que a gente seja livre, é para que a gente cresça, amadureça, se torne mais parecido com Ele. Eu escrevi assim, nascer do Espírito, ser conduzido pela nossa nova natureza, a nossa natureza espiritual, que estará conectada com Deus, porque quando nascemos do Espírito, nos reconectamos com o Pai. Foi por isso que Jesus nos convidou, né, a viver o Evangelho de Jesus Cristo, através dele, porque estaremos com o Pai, ligados novamente ao nosso Pai. Coisa que não acontece quando vivemos e optamos por viver sem Cristo, sem a possibilidade do arrependimento dos nossos pecados. Porque em Jesus nós temos o perdão, né? E fora dele não. Em Gálatas 2 está escrito assim, Gálatas 2:20. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a cruz não foi o privilégio só de Jesus, nós somos convidados todos os dias a crucificarmos a nós mesmos nas nossas vontades, no nosso ego, na nossa individualidade. E aí, aquele que é crucificado com Cristo também reinará em glória com Cristo. Essa é a esperança de que existe algo muito mais valioso do que o meu eu. Da mesma maneira que um bebê não tem controle sobre a sua própria vida, quando ele nasce, somos assim também quando renascemos com Cristo. Estamos reaprendendo, começando tudo de novo. É um restart, né? A gente começa de novo. E aí a gente começa a aprender com Cristo o que é ser um ser humano de verdade. O que é essa humanidade que Deus planejou para nós. E em Cristo a gente vai aprendendo o que comer, o que beber, como se portar, como tratar o próximo. A gente vai aprendendo o que é bom, a gente vai aprendendo a compartilhar, a gente é reeducado pelo Espírito Santo, assim como um bebezinho que acabou de nascer do ventre da sua mãe. Nós renascemos em Cristo Jesus e o Espírito Santo vai nos conduzindo e nos trazendo os ensinamentos que precisamos para amadurecermos, crescermos fortes, né? O que a gente mais quer numa criança é que ela cresça saudável e forte. E assim nós buscamos crescer em Cristo também através da sua palavra, através da verdade que já foi enunciada, através do conhecimento dos princípios de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, crucificando o meu ego, assim como está lá em Gálatas, o privilégio de ser crucificado com Ele. Porque quando eu olho para Jesus,
e o seu sacrifício lá na cruz, então entendo o que é o verdadeiro amor. Então que João 3 possa trazer para mim e para você essa reflexão a respeito de quem nós nos tornamos e de quem desejamos ser. E se desejamos aceitar o convite de Jesus de nascermos de novo, para estar com Ele no reino de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus por esse dia, pelas nossas vidas, por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, porque os dias são maus, né? Tantas doenças, tantas covardias, tanta morte, tanta maldade. O mundo tem acometido as pessoas de tanta crueldade, né? Mas é nesse mundo que Jesus Cristo permitiu que eu e você fôssemos plantados como agentes de transformação. Não através da guerra, mas através do amor, da graça, da misericórdia e do perdão. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. E se você crê em Jesus Cristo, você sabe do que eu estou falando. Eu quero agradecer pelas nossas vidas no dia de hoje e agradecer por tudo que Deus ainda fará, porque Ele já fez muito por nós. Mas Ele continua trabalhando e Ele disse que o Pai continua trabalhando em favor da sua igreja, em favor daqueles que creem, né, no seu Filho. Então, em nome de Jesus, que eu, você, a minha família, a sua família, possamos buscar essa transformação e viver uma nova história com Jesus Cristo. Amém? Vou ficar por aqui. Beijo. Fiquem com Deus.